Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto polêmico, né? E vários canais já fizeram reviews, eu vou fazer o meu, mas de um jogo só, né? Vou falar hoje sobre placas de vídeo 8 GB, 16 GB e mais VRAM. As pessoas se confundem. Esse dia eu estava vendo até no Marketplace. Se teu computador for DDR5, DDR4, DDR3, DDR2, a placa de vídeo pode ser DDR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A VRAM, a RAM, o número da VRAM lá, não tem nada a ver com o teu computador, tá? O teu computador é uma coisa e a placa de vídeo é outra. Então se você já tinha essa dúvida, mas meu computador DDR4 funciona com GDDR5? Sim, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Rápido, simples, matou a pau. Vamos lá. 8 GB de VRAM. O que é VRAM? V, vídeo, RAM, memória. Então, a memória de vídeo é de 8 GB. Nossos computadores hoje têm normalmente 16 ou 32 GB. 64 está começando a ter, certo? Uma tabelinha rápida para vocês compreenderem o que muito youtuber fala, que até eu assisto, e é muita confusão, em resoluções funciona assim, ó. Até o Full HD, até 1920 por 1080p, você tem uma soma de processador mais placa de vídeo. Então, claro, memória, né, é o resto também. Mas o que empurra é o processador e a placa de vídeo. Então você vai jogar competitivo 1080p, 9800X 3D e a placa que você conseguir comprar. Porque o 9800X 3D hoje é o melhor processador do planeta para jogos, para empurrar FPS, tá? Quanto mais baixo do Full HD, o Full HD é resolução ideal e perfeita em tudo, porque ela consegue unir tudo, tá? Abaixo de Full HD, você vê que os youtubers fazem testes lá até 720p, não é porque eles querem ver como é que fica o jogo, eles querem pôr carga no processador, porque abaixo de Full HD, você utiliza mais processador e um pouco menos de placa de vídeo. A carga está mais no processador. Então a placa de vídeo está girando os quadros e o processador está empurrando. E é por isso que os computadores mais antigos, que rodavam 640, 720p, eles sofriam muito. Por quê? Porque era uma carga alta no processador e uma carga mais baixa na placa de vídeo. Então a placa de vídeo estava girando lá, mas o teu processador era devagar. Você fazia um upgrade no processador, e eu fiz recentemente alguns testes aqui, computadores mais antigos, Pentium 2, Pentium 3, e você vai jogar numa resolução 320p, por exemplo, 240 por 320 por 240p, cara, o Pentium 2 sofre e o Pentium 3 não sofre. Mas isso não é o assunto do vídeo, mas é para vocês compreenderem, tá? Por que a resolução Full HD é perfeita em tudo? Porque ela soma o processador e a placa de vídeo. Quando você passa de Full HD e vai para 2,5K ou 4K, o uso do processador diminui e a placa de vídeo continua lá em cima. Em 4K, se você colocar um Ryzen 3, um Core 3, mas vamos falar em Ryzen 5, né? Um Ryzen 5 5600, como é o que eu uso hoje, a boca, porque o que manda é a placa de vídeo. O processador está dormindo. O pessoal da Chipart, há mais de 10 anos, falam isso. Eles estavam muito adiantados também, né? A realidade brasileira não era 4K, mas eu não culpo eles. Eu acho que eles estavam com a razão quando eles falavam, sabe? O André lá, coitado, cara, ele batia na tecla, falava, o cara ficava roxo, vermelho de raiva, que o pessoal não entendia que a resolução 4K ela é melhor do que a Full HD porque ela é mais bonita. O jogo fica mais bonito, parece que tem um filtro no jogo. Então é isso que eu quero entrar, galera. Full HD, 2,5K e 4K, somente isso, tá? Então aqui vocês entenderam que essa pequena tabelinha é Full HD, quanto mais processador e quanto mais placa de vídeo, mais FPS você vai ter.
Quando estiver em 2,5K, não adianta você ter o 9800X3D e a tua placa de vídeo que vai mandar. Ela que vai fazer mais. Se você estiver em 4K, o 9800X3D se torna assim inútil. Porque a mesma média de frames que você vai fazer lá com Ryzen 5, 7600, até mesmo 5600, não vai mudar quase nada, porque quem manda é a tua placa de vídeo. Se a placa de vídeo fizer 100 FPS, se a placa de vídeo conseguir empurrar 100 FPS num jogo, com 9800X3D ela vai empurrar 110, 105, porque o cache 3D, aquelas coisas em 4K, na resolução 4K, não vão fazer nada. Então, compete muito mais você ter um monitor Full HD de 160 Hz, 240 Hz, que não vai mudar nada também, porque você não vai enxergar tudo isso. Não adianta, você não enxerga. O 120 frames é perfeito, né? Então, assim, essa tabela que eu digo para vocês, abaixo de Full HD é mais processador e acima de Full HD é mais placa de vídeo, é verdade. E o Full HD é perfeito, né? Full HD, cara, é perfeito assim a resolução, tá? Para o competidor. Porque você vai poder comprar um processador que o processador vai empurrar e a placa de vídeo vai empurrar. Se você conseguir ter uma 9800X3D e uma 5090, pronto. Um monitor de 240 Hz, acabou. Já era. Simplesmente perfeito, tá? Agora, vamos falar sobre a VRAM. O que acontece hoje? A maioria das pessoas, dos gamers, já estão sendo a resolução ideal hoje, a resolução padrão 2,5K. O 4K já está aí entre a gente, já é normal, né? Mas é o 2,5K que o pessoal tá batendo... Não, porque ele já tem o Full HD, queimou meu monitor, não quero uma coisa melhor. Monitor Quad HD 165 Hz, hoje é padrãozinho. Você compra os LG Ultra Gear aí por R$ 1.500, tem monitor 4K 60 Hz, que é o padrão, né? Por R$ 800. O 8 GB de VRAM dá conta do recado hoje ainda? Dá para você que vai jogar até Full HD. Eu estou dizendo os jogos de hoje e os que vão vir, tá? O ideal, galera, é você ter uma plaquinha de 12 GB, uma Radeon 9650, uma RTX 4070, uma 7700 XT, com no mínimo 12 GB. Por que eu digo isso? Você vai rodar todos os jogos com 8 GB. Só que eu vou jogar apenas um jogo. Eu tô com uma RTX 4060 Ti de 16 GB aqui, tá? E depois vai ter surpresas, mais para depois. Mas eu vou testar agora só o Homem-Aranha 2 e vocês vão ver quanto que ele ocupa. Em Full HD eu não joguei ainda. Eu só uso 4K. Eu vou fazer até junto com você. Eu quero me surpreender, tá? Mas em 4K, galera, ele usa os 16 GB. Entope tudo e diz lá que tá faltando memória. Mas é porque o jogo é bugado. Eu já vi placas de vídeo de 24 GB, tipo a 5090, bugando, dizendo que tá faltando VRAM. Mas não tá faltando VRAM. Não, a 4090, né? Porque a 5090 é 32. 4090 com 24 GB, bugando, dizendo que não tem VRAM. Pô, se uma 4090 não tiver VRAM, cara, se mata, né? Então, tudo aquelas baboseiras, tudo aqueles que falam, que fazem vídeo. Assista o vídeo que o Diego da Adrenaline fez, que daí já é um vídeo muito mais completo em relação a nos jogos. Lá ele está jogando, mas o importante é vocês saberem sucintamente que 8 GB dá ainda, só que vocês vão ter que comprimir as coisas. Por quê? Aqui eu tenho uma memória RAM, tá? Então essa memória RAM aqui, ela é 1 GB. Então pense que isso aqui é 1 GB. Lá na tua placa de vídeo, eu tenho uma placa de vídeo aqui, ó. Essa aqui é uma GTX 260, tá? Essa aqui. Isso aqui são os módulos de memória, tá? Isso aqui é a memória da placa de vídeo. Toda placa de vídeo é assim. Tem o chip, né? O chip aqui, esse aqui eu vou tentar fazer um rebalho para mim. As memórias estão aqui. Placa moderna é assim também, né? Ou tá aqui, ou tá em cima, enfim. Então você tem o chip gráfico, tipo o teu processador lá.
o 9800X3D está aqui e os teus 32 GB de memória está aqui. Só que você veja que a placa-mãe você vai encaixando. Aqui na placa de vídeo está tudo aqui. Por isso que é VRAM. Já está aqui. Você vai colocando lá mundo, terra, água, personagem, cabelo, olho, roupa. Para algum lugar tem que ir. E isso que você vai colocando tem que caber dentro da memória. É diferente de você abrir os programas e eles consumirem 20 GB de RAM, de memória RAM. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Abrir, executar é coisa de computador. Parte gráfica é placa de vídeo. Então você tem que fazer o teu jogo caber, né, nesse pouco de memória que você tem. Vou espirrar, já volto. Então, espirrei aqui. O que acontece com 8 GB? Os jogos hoje eles estão muito mais bonitos, né? Eles estão muito maiores, o tamanho deles é maior. Você pega um Alan Wake 2, ele ocupa mais de 10 GB de memória. Você pega um Homem-Aranha 2, o Homem-Aranha 2, o Alan Wake 2 e o Homem-Aranha 2 são dois jogos extremamente bugados. Mas vocês têm que fazer caber tudo o que vocês querem aqui. E a gente tem um controle que quer pôr no máximo, mas a de 8 GB não vai pôr no máximo. Porque ela não vai conseguir pôr tudo. Ray Tracing, Patch Tracing, então se você for, né? Mas você vai colocar Ray Tracing no máximo, a placa já não vai ter força, dependendo da placa que você tiver. E com as tuas 8 GB de memória vai ser pouco. Então, é isso que a gente diz. O ideal hoje é 12 GB. Só que as empresas colocam você no cabresto. É tipo a Apple. A Apple é você é a cadela da Apple, quem tem Apple. A Apple você só pode instalar o que ela quer, você só pode ter o que você quer. Quero jogar Resident Evil 4, como tem lá no iPhone 15, se não me engano, no 13, não pode, mas o chip roda, cara, o chip é forte do iPhone, você não pode. Eu mando e você cala a boca e faça o que eu quero. A Nvidia está assim, a AMD ainda está mais flexível, né? Ela tem muitos modelos com 12 GB de memória e tem muitos modelos agora com 16 GB. Então, galera, se você for comprar uma placa de vídeo, pega o raciocínio aqui, tá? Uma 5090 tem 32 GB de RAM, certo? Ela usa muleta, como o pessoal fala, DLSS e Frame Generation, sendo 1, 2 ou 4x, sendo os Multiple Frame Generation, certo? Então, se uma 5090 usa muleta, uma 7700 XT, que usa muleta, o FSR, qual o problema? Qual o problema? Quer jogar nativamente? Então, põe 4K, joga 30, nenhum problema. Eu jogo 30, eu jogo 4K 30 em alguns jogos, sem nenhum problema. Coloca o Quad HD 60 então. Coloca, fica melhor. Não joga Full HD. Joga Quad HD. Tem um monitorzinho 4K, usa Quad HD. Mas você vai ter que comprimir, fazer toda aquela informação que o jogo tem, de luz e tudo, caber naqueles 2 GB de memória. Então, ao você comprar deixa eu pensar assim, uma placa mais nova, tipo assim, vou comprar uma 5060 Ti de 8 GB de RAM. Compra uma 7700 XT de 12 GB. Por quê? Porque você vai usar a muleta, o FSR e o Frame Generation, porque ela também tem Frame Generation, né? Ela também usa o Frame Generation da AMD. E os teus FPS vão subir e vai ficar com uma resolução boa. É melhor você colocar teu jogo em 4K, usar o FSR lá em balanceado ou qualidade, que vem do Full HD, do equilibrado, que vem do Full HD para 4K, que a imagem vai ficar muito boa e os FPS vai ficar alto, do que você comprar uma placa de 8 GB de memória mais cara, uma 5060 que é mais forte do que uma 7700 XT, só que com menos de RAM. Não faz sentido. Comprem placas de 12 e de 16 GB. Vocês vão entender o motivo agora, tá? Eu vou ligar o Homem-Aranha 2 aqui e vamos aos testes.
Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos áudio. Vou baixar aqui, ó, para vocês poderem ouvir mais minha voz. O intuito desse vídeo, galera, é para vocês verem lá no canto o uso da VRAM, tá? Lá em cima, onde que diz, no azul, a RAM é quanto o jogo está utilizando, tá? E lá em cima, ó, vocês podem ver lá, ó, aliás, o azul é quanto o computador está gastando no geral, tá? E o memória lá é quanto o jogo está gastando. Aqueles 14.721 já é a quantidade de VRAM que o jogo está gastando. Vamos ver como é que está aqui agora, está em 4K, tá? Tá em modo desempenho, então ele tá vindo de Full HD jogando para 4K. Vamos torcer para não dar problema, né? O DLSS, porque o DLSS vive dando problema em geração de quadros. Geralmente estou jogando com FSR. E aqui, cara, tá tudo aqui, esse interiores com Ray Tracing eu desliguei por um motivo. Quando você está jogando, você, se tiver ligado o Ray Tracing, você não vê dentro. Então eu não consigo entender. Se você quer interior com Ray Tracing, ele fica tudo errado, ele fica tudo borrado. As sombras, não vi nenhuma diferença. Oclusão ambiental também não vi nenhuma diferença. O DLSS Ray Reconstruction está em Transformer, que é a última versão. Dá pra colocar aqui muito alto, aqui tudo em alto. E lembrando, galera, é uma RTX 4060 Ti, tá? Vamos ao jogo, então. Vamos continuar. Eu não finalizei o jogo ainda. E vocês vejam que ele já está utilizando mais do que 12 GB. Ele está utilizando 15 GB. Olha lá, ó. Agora nós estamos ali a faixa de 50 FPS. Não me incomoda. Pra mim, nem um pouco, tá? Pra mim tá muito bom. Eu não me importo com isso aqui. O importante é a qualidade gráfica. Os comandos estão muito bons, não tem nenhum delay, não tem absolutamente nada. Vamos confirmar de novo aqui. Tá em 4K. Ah, e outra coisa, se você ligar o DLSS, o Frame Generation, você não pode mexer no V-Sync, então ele está com o V-Sync desligado, então ele pode dar tearing, mesmo não atingindo os 144 Hz, tá? Então aqui está em desempenho, então ele está puxando de Full HD para 4K. Texturas muito alta, o resto tudo em alta, então para mim isso aqui já está muito bom, tá uma delícia isso aqui, né? Profundidade de campo está em alto, o resto tudo no máximo, né? E vocês podem ver que o jogo não trava, não faz nada. Então ele tá muito bom. Vocês podem ver lá que o uso da VRAM está em 15 GB, galera. Como é que você vai conseguir jogar com uma 4060 Ti, que já não é uma placa muito forte, se você... Cara, esse aqui ficou muito massa. Como é que eu vou jogar esse aqui com 4K com uma placa com 8 GB? Acabou, simplesmente, por mais que o jogo seja bugado, os jogos estão assim, galera. Tá, os jogos estão assim, eles precisam de mais VRAM. Mas aqui eu tô jogando em 4K, com coisas em muito alto e alta. Agora, e se eu fizer isso aqui, ó? Vamos fazer um teste. No gráfico aqui, ó, vamos colocar, ó, vocês podem perceber que vai baixa é o menor, sem filtragem, trilinear. Vamos colocar tudo embaixo. Vocês percebam que já começou a baixar lá, ó. Vamos tirar o Ray Tracing. Desligado. Baixa, baixa, baixa.
Vocês percebam que já baixou, ó lá, ó, já tá indo para quase 10 GB de... Então o que acontece? Se eu tivesse uma placa de 8 GB, vocês vejam que está mudando tudo. Então nós temos que tirar as coisas para fazer caber, isso é fazer caber na VRAM. Veja que o jogo já ficou ruim porque eu tirei o campo de visão. Foi o campo de visão? Foi, ó. Então aqui eu não tenho campo de visão nenhum. Vocês estão vendo? Então se eu jogar assim, ó, olha para quanto que subiu os FPS. E o jogo tá lindo, se vocês querem saber. Porque o jogo está em 4K, galera. Então esse meu monitor é 144 Hz, eu estou fazendo uso dos 144 Hz provavelmente agora. Porque a fluidez está diferente? Sim! Tá? Está muito rápido. O jogo mudou completamente. Agora, se eu vier aqui, ó, e desligar a geração de quadros, desligar isso aqui, como que ele vai ficar? Agora é 4K nativo, galera. Tá? Não tem... Opa! Não tem absolutamente nada empurrando o jogo. Está só em 4K. Ó, deixa eu só ligar o V-Sync. O V-Sync tem que estar sempre ligado, tá, galera? Suavização. Sem suavização nenhuma, sem nada. Ou seja, o jogo tá cru. O jogo tá bonito. Assim, as plantas estão feias, mas o jogo em si tá bonito. As cores estão lá. Então é isso que eu falo pra vocês, galera. Você prefere comprar por R$3.500? Um exemplo. Aqui você tem uma RTX 4060 Ti. Você está na faixa dos 3.300, 3.500, você compra uma placa de 16 GB. Você prefere pagar R$4.000 numa placa de 8 GB de VRAM? A placa mais forte, mas com menos VRAM. Olha lá, agora ele subiu para 60 FPS, 50. Para mim tá confortável. Se eu puser em 2,5K, vamos ver como é que fica. Você pode ver que não alterou muito. E olha para quando já foi para 70 FPS. Então essa coisa que até os youtubers falam de mas essa placa ela é feita para quad HD. Quem foi que disse que ela é feita para quad HD? 4K, cara. Uma 4060 Ti já foi feita para 4K. É só você ter uma 4060 Ti com 16 GB. Se eu vir aqui agora e puser em Full HD, e que não alterou quase nada. Vamos ver se ele alterou para Full HD. Ele chegou a alterar? Sim, tá em Full HD. Sem muleta, sem nada. Tudo no baixo. Baixo, desligado, enfim. E vou dizer pra vocês, galera, o jogo ficou horrível. Agora. Vocês podem ver aqui, ó. Nas luzes ali, ó. Eu vou fazer o exemplo pra vocês verem. O Peter tá vendo alguma coisa. Nice clown car. Does the horn make a funny noise too? Tá suave assim o jogo? Tá. Tá bonito? Tá. Sim. É porque o jogo é bonito. Eu já vou mostrar pra vocês os problemas do Full HD. Olha o cabelo da menina ali, como é que tava. Ó, veja o tanque, as cintilações ali, vocês estão vendo? Vocês estão vendo as cintilações? Mas isso aqui é por causa do drive.
Eu já tive alguns problemas com o drive. Vamos pôr em 2,5K. No mesmo lugar. Tem cintilações, mas vocês percebam que já existem mais detalhes na cena. Agora vamos pôr em 4K. Vocês podem ver que a cintilação diminuiu. Só de ter mudado a... Isso aqui eu tive problema com o DLAA. Dessas coisas. Então eu estou em 4K nativamente a 40 FPS. Então vocês vejam que o uso de... Ah, eu não vi o uso da VRAM em Full HD. Vamos ver o uso de VRAM no Full HD. Então vocês percebam, galera, que em Full HD, que é a resolução que a maioria das pessoas vão rodar, já pede 10 GB de VRAM. 8 GB de memória nesse jogo dá. Só que você vai ser obrigado a vir aqui e usar um DLSS em modo qualidade. Subiu, mas vocês vejam que a VRAM aumentou. Vocês conseguiram perceber isso? Olha lá, ó. Deixa eu... Tô quase fazendo 100% desse jogo aqui. E galera, Full HD o jogo fica feio, hein? Nossa senhora, como fica feio. Ah, porque tá no baixo, mano. Não, também, mas é porque está em Full HD também, acredito. I don't care who started this. I'm finishing it. There's no stopping the power. Aqui nós estamos rodando a 60 FPS Full HD. Uma muletinha. Jogar esse jogo, galera, eu recomendo. Então vocês viram aqui, galera, e na prática, que até mesmo em Full HD, no mínimo, esse jogo não roda 100% com as texturas no mínimo em Full HD. Não roda. Vem cá, grandão. Lá ele. Mais alguém? Vamos ajudar aqui o There's an rapaz ambulance aqui, ó. nearby. I can take you to it. Oh my Cadê a god. ambulância? Thank you. É jogável, galera? Sim. Porra, eu jogo em 4K isso aqui no alto. Eu jogo todos os jogos que existem, sem exceção, em 4K no alto. Alto, very high, o que tiver. Sabe, muito mimimi. É coisa pra você vender placa. We're Entendeu? close. Eu You're não tô doing dizendo que great. uma 6600 XT da AMD vai conseguir rodar. Não vai. Mas uma 4060 Ti já roda. And there we are. The pros will take it from here. Então você veja, o jogo tá rodando, usando 10 GB de VRAM. 10 GB de VRAM em Full HD. No mínimo. De novo, ó. Não tem nada. Agora vamos em Full HD por tudo no máximo. O campo de visão faz uma diferença tremenda. Vamos pôr tudo no muito alto aqui. Ultra já não, mas muito alto dá. Nível de detalhes eu gosto de deixar no Ultra, tá? Ou pode ficar no muito alto também. Vamos ligar no alto. Torcer para não quebrar tudo aqui, porque
complicado, né? A Nvidia estava com um problema nesse jogo quando se ligava o Frame Generation. Eu estava usando FSR, perfeito, nenhum problema. 2x, que vai... Aqui tá em Full HD, né? Mas quando eu jogo em 4K, então agora tá tudo em 4K. Agora está tudo em Full HD, tudo no máximo. Olha lá, galera, usando um pouco mais de 12 GB. Então, aqui que eu falei pra vocês, ó. Vocês estão vendo o reflexo? Se é do interior, eu não quero que eu quero ver o reflexo do que está lá dentro. Interior. Cadê aqui? Interiores com Ray Tracing desligado. Aqui não é o caso, aqui ele só é, aqui é reflexão mesmo, não é um prédio, né? Quero ver se eu acho um prédio. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, vocês estão vendo que tem a janela do lado direito dele ali? Você consegue ver o interior, não consegue? Agora, vejam só. Até consegue, mas já ficou meio desfocado. É isso que eu não gosto. Eu gosto de ver melhor. Eu gosto de ver o que tá lá dentro mesmo, sabe? Mas vamos deixar assim agora pra gente rodar, ó. Então, assim, olha só. Eu tô rodando em Full HD, galera, com tudo no máximo 12 GB. Então, uma placa de vídeo com 12 GB vai rodar Full HD no máximo. Vamos ver aqui se tá tudo no máximo mesmo. Conferir se tá tudo certinho. Muito alto, alto, desligado. Aqui dá pra colocar, não vai mudar, não vai afetar nada. Agora eu vou colocar em 2,5K. Vocês viram, baixou um pouquinho o FPS. Só que a resolução, galera, já está bem diferente. Tá? A 30 FPS fica ruim de jogar. Tá? Eu tô sentindo já que os comandos já estão sacrificados, né? Já tá tendo um delay nos comandos. O jogo ficou muito mais bonito. Então o que a gente faz? A gente usa a muleta. A gente vai jogar para modo de desempenho e vamos ver como é que vai ficar. Você vê, já melhorou um pouquinho. Esse um pouquinho já... Nossa! Aliás, já caiu para 30. Falei cedo demais. Então, o que nós fazemos? Nós ligamos a segunda muleta. Eu vou colocar com FSR, galera. Porque eu não quero que dê crash no vídeo, né? Pronto. Já foi para 60 FPS, já está muito bom. Então, galera, eu vou dizer para vocês, nativamente, vocês querem rodar 100% nativo, tem que ser uma 5080, uma 9070 XT, até uma 9060 XT, uma 7900 XTX. Só que você não vê diferença, galera. Você veja, eu estou usando uma 4060 Ti de 16 GB. Vamos para 4K, que é o que interessa para nós aqui, para vocês verem a VRAM. 15 GB de VRAM, galera. Vocês veem que caiu os FPS. Eu ainda não coloquei no tal do super desempenho para testar. Vamos ligar o V5, óbvio. Tanto faz o FSR quanto o gerador de quadros da Nvidia, né, o DLSS. Eles vão fazer a mesma média de frames, tá? E o FSR não deu diferença nenhuma. Ele subiu um pouco os FPS. Eu não consigo ver, galera, assim, visualmente mesmo, assim, rápido, diferença no gráfico, tá? Eu não sei qual que foi a mágica que a Nvidia fez, esse DLSS 4.
que não está não tá dando nenhum tipo de problema. Você não vê nada assim de... Ah, aqui tá quebrado, não. Ó o reflexo ali do Peter, né? Que é o Peter. Então vocês veem que já está usando mais de 14 GB de VRAM. Então galera, esse vídeo aqui, por mais que o jogo é bugado, mas o uso da VRAM ali é consciente, tá? Vocês entendam que uma plaquinha de 8 GB já não ia rodar do jeito que eu estou rodando. Eu não ia conseguir rodar. Esse jogo é massa, galera. Vocês têm que jogar. Ele cai sim os FPS, né? Mas é porque o jogo tá em 4K, né, galera? Ray Tracing no máximo. Se eu desativar o Ray Tracing, vamos voltar aqui pro... que eu gosto de jogar em desempenho só. Se eu desativar o Ray Tracing, só o Ray Tracing, Next time, olha use your o turn signals. FPS para onde que vai. Aí faz sentido você ter um monitor acima de... Só que eu gosto de ter a qualidade. E apesar de... Esse aqui é o único jogo que não, ao meu ver, faz sentido você usar o Ray Tracing, tá? Porque o jogo fica mais bonito. Olha esse prédio na minha frente. Usando 12 GB de VRAM lá, ó, agora. Vamos aqui. E isso aqui é por esse motivo que o computador é melhor do que o console. Eu posso vir aqui, ó, e colocar só os reflexos. Vocês viram que já mudou. Compilando sombreadores de Ray Tracing. Só isso aqui já mudou o jogo. Vocês podem ver que agora eu tenho reflexo no vidro. Olha os FPS. Eu sei que eu estou indo pro céu, né? Só que o céu faz parte do jogo, galera. Não pode... Ah, o cara usou lá... Deixa eu pegar aqui essa parte. Já foi aplicado o patch do Ray Tracing. Vai continuar. Vamos colocar mais Ray Tracing aqui, ó. Sombras. Pode ser no médio. Vocês vejam no chão lá, ó. Sombra. O que você consegue ver de diferença no vídeo real do médio pro alto? Nada. Oclusão de ambiente com traçado de raio. Pode ser aqui. Muito alto, tá bom? Alcance de objetos com Ray Tracing. Transformer. Pronto. É isso, galera. Então eu prefiro sacrificar o Mauro, para ter isso aí, ó. E vocês vejam que está utilizando 14 GB e 700 MB agora. Então 15 GB de VRAM. Como que uma placa com 8 GB ou até mesmo com 12 ainda a gente consegue, né, mexer um pouquinho mais. Mas como que uma placa com 8 GB de VRAM vai dar conta, galera? Olha que lindo que ficou esse prédio. Então vamos subir naquele prédio ali, no mais alto. O jogo está consumindo agora 13 GB de RAM. Eu vou salvar aqui. 83%. Olha que lindo, galera. Olha essa visão. Então você imagine com uma placa de vídeo fazer tudo isso aqui. A placa de 8 com 8 GB de VRAM, com todo esse campo de profundidade. E tudo que esse jogo tem a oferecer. Não vai, né? Fazer essa última missão aqui. Senão o vídeo fica muito longo. An arms deal, not good. Counter offer! I dare you, Spider-Man. Come on!
Sempre tem um bobão, né? Bom, galera, é isso aí. Vocês viram That que was agora just tá bad usando business all around. mais de 15 GB de VRAM. E o processador, galera, eu não falei nada, mas vocês podem ver lá, ó, aqui neste jogo, é o único jogo em 4K que eu vi que o processador tem uma alta carga. 63% de uso, tá 45 graus. É o único, galera, não existe outro jogo que utilize tanto, mas é porque o jogo é bugado mesmo. Vamos salvar. Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem mais alguma dúvida, perguntem pra mim. Um abraço, galera.